do Ministério da Saúde deles lá, tem um grupo de profissionais, multiprofissionais, num ambiente, num hospital, né, tipo uma casa de repouso, porque toda semana, desde a fundação de Israel, né, Israel foi fundada novamente em 1949, se eu não me engano. 1949, depois da Segunda Guerra Mundial, 1948 teve a eleição da ONU daqueles que seriam os porta-vozes dos países e tal. Eu acho que é 1949, maio de 49, se eu não me engano. Então, a partir desse tempo, no primeiro ano de Israel, da sua fundação, em 1949, já precisaram, né, ter um hospital, uma clínica, só para cuidar daqueles que se dizem Jesus Cristo. E toda semana, pelo menos, desde aquela época, aparece alguém lá falando que é o próprio Jesus Cristo. Então isso existe? Existe. Há uma constatação do próprio país, do Estado de Israel, né? O Ministério da Saúde de lá que cuida dessas pessoas. Então existe? Existe. Mas ainda é uma coisa muito distante, né? A pessoa fala assim, poxa, esse cara está endoidecido, né? Ele não está... Mas eu sou Cristo no sentido de ser vamos dizer, um cristão ranqueado, um cristão com patentes, né, com divisas diferentes. Né? Então eu sou Cristo, ou seja, eu sou uma pessoa parecidíssima, eu faço exatamente o que ele faz, não querendo se sentar no trono de Cristo, mas vamos dizer um nível abaixo, tá? E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Então é exatamente o momento que nós estamos passando. Aí você vai perguntar para mim, então você está falando que já é o princípio das dores? Aí eu respondi para você ontem. O princípio das dores começou na destruição do templo. Ué, mas já estamos há 2000 anos. Já estamos na nossa temporalidade. 2000 anos. Para uma lógica eterna, não significa nada. 2000 anos, 2 dias, 200 anos é a mesma coisa. Mas nós percebemos que essas contrações estão estão cada vez mais próximas umas das outras, não estão tão espaçadas como estavam antigamente, como a mulher grávida. As contrações estão mais próximas. Os espaços entre as contrações estão diminuindo, principalmente nesse tempo. Por quê? Porque você percebe o que aconteceu com a própria Jerusalém. Quando foi noticiado no mundo inteiro que Jerusalém estava próxima de instaurar ali a imunidade de rebanho, porque é um dos países mais adiantados na vacinação de toda a população, aconteceu aquele problema do pisoteamento de pessoas religiosas ali, de uma reunião de ortodoxos numa festa muito grande que existe lá, e a partir daí começou o conflito, esse conflito mais recente do Hamas em relação a Israel. Já é a guerra de Israel com todos os países árabes? Não, mas são rumores. Jesus pontua como rumores. Então nós vivemos um tempo, uma geração de rumores em todos os níveis, tá? Em todos os níveis. É só você, um intercessor, sempre falo para você, o intercessor é aquele que tem a Bíblia de um lado e o jornal do outro. Por quê? Porque a revelação, fazendo alusão a Neemias, capítulo 1, quando Neemias manda o seu irmão, né, procurar saber como é que está a terra dos seus pais, sendo que Neemias não havia conhecido ainda a terra dos seus pais, Neemias já nasceu como escravo. Mas ele pede para Anani, o seu irmão, ir até aquela região para saber como estava a terra dos seus pais. Então Neemias tinha uma revelação espiritual, algo que Deus estava colocando no seu coração.
um gemido inexprimível que o Espírito Santo estava compartilhando com Neemias pela terra, porque a Bíblia fala que Neemias chorou e jejuou e orou e clamou ao Senhor pela terra, e ele frisa bem, a terra dos meus pais, da sepultura dos meus pais. Então, nós temos que ter essa visão de intercessor. Uma revelação espiritual, um sentimento, uma atmosfera, algo que está acontecendo ao nosso redor, não tem como falar que não, os de fora e os de dentro estão sentindo, e também existe essa coisa espiritual, e também tem a própria revelação em si. Então vamos lá. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino. Já te expliquei. Nação contra nação, reino contra reino, que significa qual a diferença. E haverá fomes e terremotos em vários lugares, porém tudo isto é o princípio das dores. Então sereis atribulados, vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trair, odiar uns aos outros, levantar-se-ão muitos falsos profetas, enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, por testemunho de todas as nações, então virá o fim. Então Jesus não está falando como uma ordem cronológica os acontecimentos. A impressão que dá, aí é a minha impressão, tá? Não tô colocando, né, sob a responsabilidade de ninguém. Eu estou falando que não são acontecimentos cronológicos, primeiro isso ou primeiro aquilo. Mas o que se tem aqui é uma visão de algo que está acontecendo quase que simultaneamente. Acontecimentos conjuntos em vários lugares. A mesma coisa. É o terremoto, é o abalo sísmico, de maneira mais, vamos dizer, mais abreviada nos espaços dos terremotos. É a fome, de uma maneira generalizada, que é o que está acontecendo até mesmo nos países considerados de primeiro mundo. É rumor de guerra, não é a guerra, é o rumor da guerra. São os conflitos de nações e reinos, né? Por exemplo, vou te dar outro exemplo de reino, só para a gente conversou sobre tráfico de drogas, tráfico de armas, né? Cada um tem o seu reino, e esses reinos atravessam as fronteiras geográficas, é um reino só. E assim vai. Por exemplo, o reino chamado de direita, que tem uma filosofia puxada mais do lado direito da política. É um reino. O reino da esquerda é um outro reino. Você está me entendendo? Foge aos territórios. Foge à matemática natural, normal, que é a geográfica. É uma outra maneira de se traçar, né, o poderio bélico, militar e político da nossa Terra, do planeta Terra. E isso fica muito claro. China e Rússia, né? Os países chamados do ocidentais, os países chamados democráticos, em relação aos países chamados como de ditadura. Não vou discutir agora se é mais para a direita, mais para a esquerda, não é o fórum de discussão, mas apenas para você entender o que é reino. Então você vê um reino contra outro reino, ou pelo menos conflitando. Haja vista nessa reunião que está tendo agora, a chamada reunião da OTAN, que vem antes, né, foi precedida pela reunião do 7. Dos 7 mais, se eu não me engano, 2 ou 3 países convidados, que foi África
e que foi um outro país que eu não lembro qual é. Bom, enfim, mas se reuniram esses dias aí. Então você tem toda uma conjuntura, e eles fizeram uma carta, se eu não me engano, ontem, falando da preocupação deles em relação à China. Então não é guerra, não é conflito, é rumor. Jesus pontua rumor. Exatamente para que nós, servos de Deus, aprendamos a enxergar, como Jesus fala, olhai para o campo. Então é para nós enxergarmos, não é matemático. É isso, é aquilo, é daqui 2 dias, é daqui 1 ano, não. Mas é para nós enxergarmos o que está acontecendo. Mas esses países que são considerados países de potência bélica, aliás, eles decidiram a porcentagem do investimento bélico em todos esses países, nessas reuniões de ontem e antes de ontem. Então você vê rumor. Do outro lado, nós aqui percebemos que houve uma intervenção de Estado. Rumor, não é ainda uma intervenção, mas um rumor. Por quê? Porque as igrejas foram tolhidas nas suas reuniões, foram tolhidas nos seus cultos, por causa, claro, os protocolos. Ninguém está falando para ir contra, nos preparando, exatamente, nos preparando, minha tia Alzira, exatamente, é isso mesmo. Então, você tem os cultos tendo a sua interferência pela primeira vez em toda a história do Brasil, né? Nunca teve isso, mas agora está tendo. Aí você vai falar, mas por causa da pandemia, tudo bem, mas que houve uma interferência, houve. Né? O Estado determinando se vai fechar ou se vai abrir. Qual a porcentagem de pessoas que tem que ter. Eu, do meu lado, eu vejo isso como saudável. Mas você tem uma constatação. Um sintoma de alguma coisa que é um rumor. Do outro lado também, você teve uma das últimas reuniões do presidente Bolsonaro. Isso está na internet, está todo mundo aí passando um para o outro, né? Tá pelo WhatsApp, inclusive. O ministro hoje, o ministro da Educação, não sei o nome dele, mas eu sei que ele é evangélico, ele é um pastor presbiteriano, e eles começaram a reunião em oração. E tá na internet, tá divulgado aí, né? De maneira pública. Né, está divulgado ele orando, falando até algumas palavras em hebraico, falando sobre reunião, sobre comunhão e abençoando aquela reunião do Bolsonaro e seus ministros. Então, quando você olha uma coisa dessa e você vê tudo que está acontecendo, você percebe o quê? Por exemplo, será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Então você tem isso que nós estamos fazendo aqui agora. É uma liberdade maravilhosa. Você liga no YouTube, você liga no Instagram, você liga no Facebook e tem centenas e milhares de pessoas lendo a Bíblia, pregando o Evangelho, falando das coisas de Deus. Isso é maravilhoso. Por quê? Agora é que vem aquilo que eu falei sobre a visão, sobre o sonho de Nabucodonosor que José interpretou. Não vou ler porque a gente já conhece. Eu não vou ler, qualquer coisa depois você leia lá na tua meditação pessoal. Mas o sonho consiste no seguinte: as primeiras 7 vacas são as 7 vacas gordas, que é o momento em que o Egito precisa se preparar, aumentar os celeiros, colocar muita comida, né, reservada, estocada, silos altos, grandes, poderosos. José mandou aumentar os silos, os galpões,
né, que guardavam cereais, ele mandou aumentar, multiplicar esses galpões exatamente para guardarem aqueles cereais por causa das 7 vacas magras, ou melhor, dos 7 anos que viriam imediatamente em seguida aos 7 anos das vacas gordas. Então é esse momento que nós estamos vivendo. Agora aí você vai me falar, então é 7 anos? Não tem nada a ver com determinar ano ou tempo. Talvez nem seja na nossa geração, ou talvez seja amanhã. Mas o que Deus está colocando através de Jesus aqui é exatamente essa consciência de que nós devemos fazer o nosso melhor nesse momento, nos aprofundando na palavra, nos aprofundando não em qualquer doutrina ou dogmas de igreja, de placas, mas nos aprofundando na doutrina bíblica, aprendendo muito mais de Deus do que a gente aprendeu até hoje, desenvolvendo hábitos que são necessários, porque haverão dias que esses momentos não acontecerão. Essa liberdade toda que nós temos, segundo a palavra do Senhor, vai chegar um dia que não vai ter mais. Mas como nós estaremos? Qual será a nossa maneira de enxergar todo esse momento? Então o que nós vivemos hoje são rumores. Eles chamam de conflitos de narrativa, que são pessoas falando um monte de coisa ao mesmo tempo. Só que em tudo isso, nós precisamos nos capacitar na nossa relação com o Senhor, na nossa relação com a sua palavra, e na nossa relação como comunidade, como reino, como representação oficial, física, do reino dos céus aqui na terra. Então é um momento de zelo, cuidado, de atenção sobre tudo aquilo que está acontecendo ao nosso redor, mas sempre lembrando que Jesus voltará. Jesus está para voltar. E essa pandemia é a prova disso. Nunca mais o planeta Terra será o mesmo. Ah, mas já foi assim em pestilências ou pandemias passadas? Foi, mas agora está diferente. Alterou completamente a geografia do mundo. Alterou completamente a capacidade financeira do mundo. Ainda estamos em tempos de vacas gordas? Com certeza. Mas o que está parecendo é que virão dias muito mais sombrios. E eu não estou aqui profetizando, ai, meu Deus, e agora? Não, nada disso. Eu só estou falando que, como um povo, representante do povo de Deus, eu preciso não apenas, trabalhar isso na minha vida, como nas nossas vidas, como na nossa casa e a nossa família, nossos filhos, nossos queridos. Por quê? Porque não está um tempo tão agradável assim. Claro que a gente carrega a alegria do Senhor, e a alegria do Senhor é a nossa força. Mas o momento, ele é um momento muito mais, vamos dizer, de zelo, de priorizar as principais coisas, seja na nossa relação pessoal, interpessoal, seja na nossa relação com Deus, na nossa relação como comunidade, como igreja. Por quê? Porque nós estamos, possivelmente, às portas de um momento crítico. Um momento em que a firmeza da igreja, a verdadeira identidade da igreja, a força da igreja e, por conseguinte, a integridade da família, a integralidade do lar, a retidão de um servo de Deus serão colocados à prova. Como nós rumores, ainda não é a totalidade, mas como nós estamos sendo colocados à prova hoje.
Quem de nós aqui não tem conhecidos próximos ou até familiares que nós perdemos nessa pandemia? Quem? No Brasil inteiro, agora estou falando entre nós, mas também falando no Brasil inteiro. Quem? Então isso me remete quando eu fui lá para a África, lá naquele tempo quando o conflito armado tinha acabado, e eu fui lá com uma equipe da igreja a qual eu pertencia na época, para nós fazermos a marcha para Jesus ali, naquele tempo, naquele momento. Todas as famílias dos africanos daquela região, todas tinham perdido 1, 2 ou 3 pessoas para a guerra. Agora isso não é mais de um continente, não é mais de um país, é de todos os países. Daí eu falar para você que não precisa da Terceira Guerra Mundial, como alguns livros, né? Alguns livros românticos, algumas novelas, falando do sinal dos tempos da Terceira Guerra Mundial. Primeiro que a Bíblia não está falando dessa Terceira Guerra Mundial. Eu pelo menos não encontrei até agora. Pode ser que venha alguma revelação amanhã, pode ser. Não tô fechando sobre aquilo que está em aberto ainda. Mas que não existe nada a respeito da Terceira Guerra Mundial, não existe. Porque o mundo jaz no maligno, não precisa de uma terceira guerra para ser destruído. Mikhail Gorbachev já falava em 1985 que o armamento que os países de primeiro mundo, principalmente os países que pertencem à OTAN, né, principalmente esses países, tinha armamento suficiente para destruir o mundo, né, transformar o planeta Terra em cinzas pelo menos 14 vezes. Isso lá em 1985. Imagina como que está hoje. Então não precisa de guerra mundial. Haja visto o que está acontecendo com a pandemia. Basta um organismo microscópico, que até outro dia ninguém nem sabia quem era. E em 2 anos, veja só o que ele fez. Com toda a tecnologia, com todo o conhecimento científico, abalou a economia, abalou as famílias, abalou a sociedade, abalou a cultura, abalou a educação, abalou as indústrias, o comércio, abalou todos os sistemas econômicos, industriais, comerciais, abalou tudo. Em 2 anos, precisou de 2 anos para fazer aquilo que se pensava até então que só poderia ser por uma guerra. E não é uma guerra. É apenas uma pestilência. Apenas não, né? Estou falando de maneira, né, até irresponsável falar que é apenas. Não é apenas. Mas é o que está acontecendo. Então, nós como servos de Deus precisamos nos preparar. Por que nos preparar? Porque Jesus pode voltar hoje, amanhã, ou eu posso morrer hoje ou amanhã. Então eu tenho que me preparar, porque a palavra fala que eu preciso estar atento, e que é exatamente o aviso e o alerta de Jesus. Há rumores. Nós vivemos uma geração de rumores. Fake news, como dizem por aí. Nós vivemos uma geração que não se tem mais a certeza de nada, e até mesmo a verdade absoluta, que é a única verdade, que é a palavra de Deus, ela está sendo relativizada. Nos púlpitos, nas pregações, nas ministrações, nas doutrinas. Sabe quantas igrejas se abrem, pelo menos aqui na nossa grande região, no continente americano? Sabe quantas igrejas se abrem, dizem por aí? 5 igrejas por dia, todos os dias, há mais de 10 anos. É muita gente falando, é muita gente lendo, mas do outro lado é muita gente fraca, é muita gente com evangelho que não é evangelho, com Jesus Cristo que não é o verdadeiro Jesus Cristo, colocando doutrinas goela abaixo do povo que não tem nada a ver com a Bíblia,
que não tem nada a ver com a palavra de Deus, e não é nem revelação, porque se fosse revelação ela estaria conectada à palavra, concorda? Primeiro vem a palavra, depois a revelação, não é primeiro a revelação e depois a palavra. Essa lógica, ela está se perdendo. Então, a cada dia que passa, você tem mais pregações onde, desculpe, eu recebo a revelação, aí eu vou procurar na palavra o que essa revelação está dizendo. Não, ao contrário, primeiro eu tenho a palavra e depois a revelação vem em seguida. A ordem dos fatores alteram completamente o produto nesse sentido.